Ciência Exata! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui para mais uma aula de ciências, isso mesmo, ciências da natureza. E hoje nós vamos falar de fontes de energia. Sim, vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema, muito interessante. Então vem aqui comigo para a aprendizagem. Energia não renovável, nós temos o carvão. Carvão que passou tanto tempo sendo uma das fontes de energias mais utilizadas pela humanidade. Quais são as vantagens do carvão? Vantagens: o carvão mineral, maior eficiência energética comparado ao carvão vegetal. E outras fontes de energia devido ao seu alto poder calorífico. Produz grandes quantidades de energia por unidade de peso. Pode ser encontrado em quase todas as regiões do planeta. E quais são as desvantagens? Lembrando, é não renovável. Um dia o carvão vai acabar. Ela não se renova. Quais são as desvantagens? O carvão mineral é considerado o combustível fóssil mais poluente do mundo. Lembrando, carvão mineral é muito, mas é muito poluente. É muito ruim para o meio ambiente a utilização do carvão mineral, contribuindo para a poluição da atmosfera. Por ser uma fonte de energia não renovável, suas reservas podem se esgotar ao longo do tempo. A combustão do carvão emite à atmosfera diversos gases poluentes, pode provocar explosões em virtude da facilidade de inflamar, de pegar fogo. Nossa próxima fonte de energia não renovável é o tão conhecido petróleo. O petróleo não é renovável e o petróleo é poluente. Saiba disso. Petróleo tem vantagens e tem as desvantagens. Quais são as vantagens do petróleo? Lembrando que o petróleo é retirado lá do fundo da terra, lá de baixo, muitas vezes abaixo até do mar. Aí, debaixo do mar vem uma camada de terra e depois acha o petróleo. Muitas vezes o petróleo é retirado assim. Mas mesmo assim ele tem muitas vantagens. Quais são as vantagens? Alta densidade de energia. Fácil disponibilidade, infraestrutura de transportes e uso. Crucial para uma ampla variedade de indústrias. Só para você ter ideia, o plástico é um derivado do petróleo. Então, tudo que tem plástico tem petróleo. Então, por exemplo, a indústria do plástico usa o petróleo. E provavelmente nesse momento, assistindo essa videoaula, você deve estar com algum objeto de plástico ao seu redor. Petróleo tem uma vantagem fantástica, que ele é muito fácil de refinar, ou seja, tem várias camadas de refinamento do petróleo. E constante fonte de alimentação e confiabilidade. E quais são as desvantagens do petróleo? Emissões de gases do efeito estufa. O efeito estufa vai aquecendo o planeta justamente por conta de uma das características da queima do petróleo. Poluição da água e da terra. Sim, quando, por exemplo, um barril de óleo cai no mar, polui o mar. Não é legal isso acontece. O crescimento do terrorismo e da violência também, justamente por conta de diversos fatores, aí entram muitas características de geografia também por conta disso. Emissão de substâncias nocivas, como dióxido de enxofre é muito nocivo, monóxido de carbono também é, e a clássica chuva ácida. Conduz à produção de materiais muito perigosos e tóxicos durante a sua refinação. O plástico é uma das substâncias mais nocivas. Próxima fonte de energia é o gás natural. O gás natural também é uma fonte de energia muito legal, que a gente pode trabalhar aqui. Mas lembrando, ele não é renovável, ou seja, ele vai acabar um dia. Quais são as vantagens do gás natural? Facilidade e praticidade no transporte e no manuseio. Estocagem não é necessária. Ao ser estocado, elimina qualquer risco de armazenamento de combustíveis.
Utiliza os gasodutos para transportar de forma segura, mais seguro que gás de cozinha, por ser mais leve que o ar e se dissipar rapidamente na atmosfera. O produto tem combustão completa, impacto ambiental quase nulo, ótima fonte de substituição para combustíveis ultrapassados, como carvão, lenha e óleo. E quais são as desvantagens do gás natural? Pode gerar monóxido de carbono, instabilidade no preço do mercado, concentração geográfica das jazidas. Não é todo lugar que tem gás natural. Por isso que existem cidades que têm gasodutos que atravessam cidades e cidades, justamente para estar chegando onde tem grandes populações que possam aproveitar dessa fonte de energia, gerando assim, por exemplo, aquela chama do fogão de, por exemplo, casas, apartamentos, sem utilizar o botijão de gás, porque o gás natural ele tem uma vantagem sobre esse botijão de gás. Próxima fonte de energia não renovável é o xisto betumitoso. Xisto betumitoso também tem muitas vantagens e muitas desvantagens. Por exemplo, vantagem do xisto betumitoso. Quais são as vantagens do xisto betumitoso? Como é um gás que gera em sua queima, baixos índices de geração de gases do efeito estufa, ele pode ajudar a reduzir a poluição do ar e também o aquecimento global. Essa vantagem pode aparecer no futuro próximo, caso o gás de xisto substitua em larga escala mundial o uso dos combustíveis fósseis e outra fonte de energias mais sujas, ou seja, mais poluentes. Assim como o gás convencional, ou seja, aquele de botijão, ele possui boa qualidade para o uso em residências e indústrias, no tocante à geração de energia elétrica. E quais são as desvantagens? O grande problema da exploração do gás de xisto se refere ao sistema de perfuração do solo e na sua extração. Como esse gás é encontrado em profundidades elevadas, ou seja, muito lá embaixo, debaixo da terra, a perfuração pode provocar a contaminação das águas por produtos químicos presentes nos lençóis freáticos. Outro problema é que essas perfurações também podem ocasionar a desestabilização do solo, ocasionando desmoronamentos e pequenos terremotos. Mas é uma grande desvantagem, afinal estamos falando de terremotos. Detectados somente com sismógrafos sensíveis, mas são muito pequenos mesmo. Não é algo que você precisa se preocupar. Assim como o petróleo, o gás de xisto não é uma fonte de energia renovável. Os investimentos iniciais para a exploração são muito elevados, pois necessita de muita tecnologia. Isso ocorre pois os poços de gás de xisto se encontram a uma profundidade de mais de 3.000 metros. É muito fundo. E a nossa próxima energia não renovável é energia nuclear. Nossa, nuclear, você já pensa, tipo assim, nossa, né? Realmente, a fonte de energia nuclear é muito perigosa. Mas ela possui muitas vantagens. Quais são elas? Não libera gás do efeito estufa, exigência de pequena área para a construção de uma usina, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independe de fatores climáticos, por exemplo, como ventos e chuvas. E quais são as desvantagens da energia nuclear? Bem, o lixo nuclear deve ser armazenado em locais seguros e isolados. É mais cara quando comparada às outras formas de geração de energia. Risco de acidentes nucleares. E acidentes nucleares são coisas sérias.
problemas ambientais devido ao aquecimento dos ecossistemas aquáticos pelas águas de resfriamento dos reatores. Então, a energia nuclear também tem as suas desvantagens. Assim, conhecendo um pouquinho de cada uma, as vantagens e desvantagens de cada uma, a gente pode entender mais e poder compreender mais esse conteúdo. Vamos aqui agora uma curiosidade muito interessante. Energia renovável e não poluente é perfeita e o Brasil vem tentando trabalhar a respeito disso. O Brasil tem um tipo de energia muito interessante, que é a energia que vem do álcool da cana-de-açúcar. Ou seja, pode-se plantar o insumo de energia. Legal, não é? Planta, aí a cana-de-açúcar faz o álcool, etanol, e o etanol é colocado como aditivo na gasolina e pode gerar muitas coisas que a gente sabe que a indústria dos transportes utiliza muito esse tipo de combustível. E olha só que legal, isso aconteceu devido a uma crise do petróleo, que aí surgiu o Programa Nacional do Álcool, o Pró-Álcool, em 1975. Aí, hoje em dia, ele é explorado e tal, e vem sendo estimulado de maneira bem tímida por parte do governo. Mas o álcool é uma forma de geração de energia. Bem, legal, né? Então eu vou deixar um quiz aqui para você me dizer o que você achou deste conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!